Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Direito do Trabalho em Miúdos. O meu nome é Laisa Guedes, eu sou advogada trabalhista e mestre em Direito do Trabalho, e esse aqui é um espaço que eu utilizo para tratar dos temas relacionados ao direito do trabalho de uma maneira um pouco mais descomplicada e informal. Hoje eu vou tratar especificamente da NR1, que é o meu hiperfoco do momento, mas eu queria voltar o objeto aqui do tema para a atuação da advocacia. Então, se você é trabalhador ou se você é empresário, eu sugiro que você assista os vídeos anteriores do canal em que eu abordei esse tema da perspectiva mais voltada para vocês. Hoje eu quero tratar um pouco acerca da atuação do advogado, da advogada, no tema da NR1, porque eu percebo que é muito comum que o advogado e a advogada, especialmente em início de carreira, queira avocar para si aí, inclusive competências que não são suas, e isso às vezes faz com que o próprio profissional se sinta um pouco perdido e insuficiente para auxiliar e respaldar as empresas com relação a esse tema, e também faz com que ele atraia para si uma responsabilidade que não é sua. Eu digo isso porque, principalmente lá no início da minha advocacia, há quase 15 anos atrás, eu também tinha esse ímpeto de olhar para uma determinada situação em uma empresa que buscava minha consultoria ou meu auxílio até com uma questão litigiosa, alguma questão contenciosa, e eu queria resolver vários problemas que não tinha nada a ver com o jurídico, que tinha muito mais relação com a gestão empresarial ou algum assunto relacionado à contabilidade, ao RH, à segurança e à medicina do trabalho. Enfim, por quê? Porque quando a gente tem o conhecimento aí acerca das normas que disciplinam um assunto, você olha de uma maneira simplista para um problema. Por quê? Porque você tem aquela visão jurídica. Então, por exemplo, a jornada máxima é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, na minha cabeça, do ponto de vista jurídico, é muito simples que o empresário, o empregador entenda isso e aplique isso na prática. Contudo, para quem está ali à frente de um negócio, existem inúmeros outros fatores que precisam ser levados em conta na hora da definição ali da jornada de cada um, seja a disponibilidade de trabalhadores para executar aquela atividade, seja a sazonalidade da atividade, seja a disponibilidade financeira de remunerar ou não um trabalho extraordinário. Existem, portanto, questões relacionadas à gestão que não tem nada a ver com a parte jurídica, ou pelo menos está correlacionado, mas não depende exclusivamente da parte jurídica, da norma, do comando legal, e que o advogado não tem que dar conta disso, né? Nós não temos que dar conta de tudo. Por outro lado, o advogado que quer se meter ali em assunto de segurança do trabalho e medicina do trabalho. Gente, nós precisamos ter conhecimento do que a lei trata sobre esses assuntos. Então, especialmente ali o capítulo 5 da CLT, artigo 155 em diante, e ainda as NRs, especialmente NR1, NR17, nós precisamos ter conhecimento de todas essas normas. Mas não adianta o advogado chegar ali no local de trabalho e querer avaliar se o degrau está corretamente instalado, se a cadeira é ergonomicamente adequada. Nós temos que ter o conhecimento jurídico. Quem vai verificar isso na prática e orientar a empresa acerca dessas questões é o Serviço de Segurança do Trabalho especializado e o Serviço de Medicina do Trabalho especializado. Toda empresa tem a obrigação de manter um serviço especializado de segurança do trabalho e de medicina do trabalho. Então, se você é advogado e é acionado para tratar de um assunto relacionado a esses temas, você tem que pedir para o seu cliente te colocar em contato com esses agentes ali responsáveis por esses temas naquele ambiente de trabalho, tá? A NR1, ela vai trazer uma série de questões que vão misturar assuntos e responsabilidades do RH, da saúde e segurança do trabalho e do jurídico, além de, evidentemente, demandar em algumas situações um serviço especializado dos profissionais psis, né, da psicologia, da psiquiatria, mas isso é uma questão muito mais específica. Agora, a atuação do advogado na consultoria jurídica, conjuntamente com o RH e com a SST, que é o Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho, isso vai ser essencial
para que haja uma correta implementação da NR1 nos ambientes de trabalho, tá? Então não adianta o advogado, o jurídico, querer avocar para si todas essas situações, porque isso corre o risco de gerar um outro problema, que é um conflito entre a consultoria jurídica, o RH da empresa e o serviço de segurança e saúde do trabalho. Então, qual seria, então, o papel da advocacia nas questões relacionadas à NR1? Eu enxergo que o principal assunto do jurídico, em termos de consultoria preventiva, relacionada à NR1, é uma previsão e uma gestão de passivos trabalhistas, especificamente, e ainda em termos de fiscalização e eventuais aplicações de multas administrativas por descumprimento e pela inobservância aí dos preceitos da NR1, tá? Então, cabe ao advogado orientar e atuar conjuntamente com o RH e com o Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho, especificando, olha, a NR1 prevê aqui que a empresa deve fazer o gerenciamento dos riscos ocupacionais, que esse gerenciamento não basta que ele esteja ali descrito num documento, que seria o PGR, para que esteja tudo bem, para que a fiscalização fique satisfeita ou para que num eventual processo trabalhista fique ali claro e comprovado que a empresa gerenciou adequadamente os riscos. Isso não vai bastar. A NR1 ela é muito clara de que o gerenciamento de riscos ele deve ser vivo, né? Ele deve ser constante e ativo. Então, a cada modificação no ambiente, a cada mudança na norma, que foi o que aconteceu agora, a cada acidente, doença ocupacional ou denúncia dos trabalhadores, o empresário, o empregador, a organização terão aí que adotar todas as medidas para, primeiro, identificar os riscos daquele ambiente, fazer um mapeamento adequado, inclusive, principalmente, dos riscos psicossociais. Após a avaliação do grau daquele risco, é o advogado que vai fazer essa avaliação? Não, obviamente que não. São os profissionais da saúde e segurança do trabalho, pessoal do RH. Não vai ser o advogado que vai analisar o nível de risco, vai ser o advogado que vai lançar essas informações no PGR? Tampouco. Isso não é a função do advogado, tá? Então, a função específica e precisa do advogado, em termos de consultoria jurídica, é repassar essas orientações, dar um respaldo para o RH e para o Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho e, mais precisamente, alertar as organizações acerca aí dos riscos em termos de passivo trabalhista, caso não haja observância da NR1, e também sobre os riscos em termos de aplicação de multas administrativas pelas delegacias regionais do trabalho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pelo Ministério Público do Trabalho. Além disso, há hoje no Supremo Tribunal Federal 2 ADPFs questionando aí a validade da NR1. Elas ainda não foram julgadas, mas elas questionam principalmente um fator subjetivo na definição do que vem a ser risco psicossocial e de como que as medidas deveriam ser, então, implementadas. O ponto principal de debate é sobre o fato de que não está tão precisamente definido ali na norma o que os empresários devem ou não fazer, de que maneira que eles vão atender e contemplar as exigências da norma. E aí eles trazem como argumento a existência, inclusive, do manual de aplicação da NR1. Então, há esse debate, mas, por enquanto, o que existe no mundo legal é que a norma está vigente e deve ser observada por todos, tá? Então, o principal ponto que eu queria deixar aqui é a necessidade do advogado aprender a atuar em conjunto com esses outros órgãos da empresa, principalmente RH e SST, e não querer cair na tentação de avocar para si todas as atribuições, demandas e consequentes responsabilidades dessas outras áreas que são muito específicas, além da gestão, obviamente. Há muitas decisões em um negócio que são tomadas não única e exclusivamente com base nas normas, né, mas principalmente levando em questão assuntos relacionados à gestão, tá? Mas isso não vira uma bagunça? Você pode se questionar. Eu acho que muito pelo contrário. Essa é uma oportunidade que demanda essa atuação multidisciplinar para que seja possível o respaldo completo para os diretores, para as lideranças e especificamente para as empresas e para as organizações. Como há assuntos
de todos os agentes envolvidos aí na estruturação e no gerenciamento de riscos, isso demanda, obviamente, a condução dos assuntos de maneira conjunta. Agora, uma atuação que vai ser muito importante também, nós já falamos aqui nos outros vídeos, é a do próprio trabalhador. Ninguém conhece melhor o ambiente de trabalho, os eventuais fatores de risco psicossociais que permeiam aquele ambiente do que o trabalhador. Então, em termos de verificação do cumprimento da NR1, é bem provável que a análise da participação ou não do trabalhador no gerenciamento dos riscos seja um ponto muito importante aí, porque a disponibilização, por exemplo, de um canal de denúncias efetivo, eficiente, ou de uma ouvidoria e a consequente investigação de eventuais denúncias feitas, vai ser um ponto importante para verificar se aquela organização de fato está atenta e avaliando os reais riscos daquela atividade ou não. Tem outras ferramentas também que podem ser utilizadas para trazer essa contribuição do trabalhador. Uma pesquisa de clima, que quem que vai realizar é o advogado? Não, é o RH da empresa. É um questionário a ser aplicado aí pelos profissionais habilitados para isso. Esse questionário, ele é internacionalmente validado, é um questionário que foi inicialmente desenvolvido em Copenhague, mas que depois houve uma tradução para o português, feita também por profissionais qualificados e que levaram em conta uma série de fatores. Houve uma metodologia muito rigorosa que foi seguida para que não houvesse nenhuma desvirtuação na hora da tradução para o português, e são profissionais específicos que são habilitados para aplicação desse questionário e interpretação dos resultados, tá? Então, quando aplicado o COPSC, e após realizada a avaliação daquelas respostas e se existe ou não risco psicossocial naquele ambiente, o retorno desse questionário ele deve ser repassado para o trabalhador. Então, percebam que não se trata de uma simples observância, de uma simples elaboração de documentos formais para que a organização esteja ali respaldada, para que tenha cumprido a NR1. É diferente, essa é a principal mudança de chave que o jurídico tem que estar muito atento para orientar aí as lideranças, o RH, os gestores e as organizações de um modo geral, para que na hora que chegar um processo ou uma fiscalização, o empresário não se sinta seguro apenas mediante a apresentação de um documento, porque na prática o que vai ser exigido é muito além disso. Vai ter que comprovar que, de fato, realizou o mapeamento e o devido gerenciamento daqueles riscos em todas as oportunidades em que isso é exigido pela legislação, tá? Então, cabe ao advogado orientar o RH, a SST, o empresário, a gestão, com relação à conformidade, de que maneira que aquela organização vai estar em conformidade com a NR1. Por outro lado, cabe ao jurídico também orientar quais são os possíveis riscos envolvidos em uma não observância a essa legislação. E aí, esse sim, seria um cálculo, né, em termos de passivo trabalhista, de multas administrativas e de todas as outras consequências envolvidas nisso. O advogado, ele deve entender, obviamente, de ônus processual, qual que é uma projeção média de uma condenação em caso, por exemplo, de uma ação em que se pleiteia o reconhecimento de uma doença ocupacional por existência e exposição a riscos psicossociais. Se o trabalhador ficou incapacitado por 6 meses, 1 ano, 2 anos, que nível de impacto financeiro que isso representaria em termos de uma condenação em processo judicial trabalhista? Esse é o cálculo de risco, a projeção de passivo que o advogado vai poder fazer a fim de deixar claro para o empresário e trazer a oportunidade de uma previsibilidade. Porque o ideal seria que todos cumprissem a NR1, porque ela não é uma opção. Ela é uma obrigatoriedade imposta pela lei. Mas, na prática, há inúmeros fatores que podem impedir que uma organização aplique de imediato. E isso a gente já tratou aqui. Principalmente assuntos relacionados à gestão. Então, o advogado vai trazer para a empresa, olha, se uma fiscalização
for bater a sua porta hoje, isso implica na aplicação de multa XYZ. Se uma pessoa adoecer, um trabalhador adoecer nesse ambiente laboral e não houver o devido gerenciamento de riscos psicossociais, a expectativa de uma condenação em termos de processo judicial trabalhista seria XYZ. Essa é a previsibilidade que espera-se que o jurídico traga aí para a organização e que também traga para o RH, para a gestão, para que eles todos em conjunto atuem para observância estrita e efetiva da NR1, tá? Então, para que eu preciso de uma assessoria preventiva se eu tenho RH, se eu tenho SST? Primeiro é para essa possibilidade de previsibilidade em termos de riscos de passivo trabalhista, de passivo em termos de aplicação de multa administrativa e também para avaliação aí de ônus de prova em processos, principalmente em que se discute a existência ou não de doença com o nexo no trabalho e precisamente doenças de ordem psíquica, tá? Então, o primeiro ponto seria esse. Segundo ponto, para que a organização traga um efetivo respaldo para o RH atuar com segurança no manejo ali, no gerenciamento desses riscos. Além disso, evidentemente que se há um jurídico por trás da prevenção, em eventual ação litigiosa, esse jurídico vai ter provavelmente muito mais ferramentas e matérias de defesa para atuar de modo a minimizar ou até mesmo para anular um eventual passivo trabalhista. Então, a atuação do jurídico, ela se mostra extremamente relevante nessa fase de prevenção de riscos psicossociais. Com relação à NR1, o principal ponto aqui é o capítulo 1.5 da NR1, que os advogados precisam estar muito por dentro, e o manual de interpretação da aplicação desse capítulo 1.5 da NR1. Eu recomendo aí fortemente que todos os advogados, principalmente os advogados trabalhistas, estejam a par disso, porque vai ser muito importante, por exemplo, na hora que você for apresentar uma petição inicial que envolve a discussão aí de nexo causal de doença psíquica com aquela atividade laboral, você pode pedir a realização de uma perícia de segurança do trabalho que verifique a existência e o devido gerenciamento de riscos psicossociais naquele ambiente. Então, como que você vai provar isso com testemunha na hora da audiência? É um pouco mais complicado, né? Então, quando você faz esse requerimento de realização de perícia, eu acho que você tem mais chances de êxito. E aí caberá à empresa comprovar que na prática realizou esse gerenciamento, seja por meio da apresentação de PGR e das demais questões que o perito ali vai investigar, que ele não vai investigar só a existência de documentos, mas sim o gerenciamento efetivo ali na prática, tá? Além disso, o jurídico, ele vai fazer essa identificação de riscos, inclusive os psicossociais, a avaliação, ele vai orientar ali as organizações a demonstrarem, né, que a avaliação desses riscos ela foi realizada, que as medidas, tanto as preventivas quanto as medidas de controle dos riscos psicossociais foram devidamente implementadas, que houve ali um planejamento de execução com prazo, com responsável vinculado em cada etapa. Tudo isso cabe ao jurídico orientar, tanto o RH quanto as organizações, no sentido de se desincumbirem daquele ônus, além de demonstrar que as devidas revisões periódicas foram devidamente realizadas. Beleza, implementou ali o gerenciamento de risco, todas as medidas preventivas e também as medidas de gerenciamento posterior. E essa revisão foi feita, não deu certo. Aí fez a revisão e depois deu tudo certo. O controle daqueles riscos, ele foi devidamente implementado no ambiente de trabalho. E também, nesse momento, o jurídico ele pode aí participar de definições acerca de metas abusivas eventualmente desenvolvidas, como que essas metas foram fixadas pelas lideranças ali, como é que elas foram desenvolvidas, quais fatores foram levados em conta, as jornadas, como é que está sendo a jornada dos trabalhadores daquela empresa, que tipo de escala que a empresa está implementando, tem respaldo nos instrumentos coletivos daquela categoria, a sobrecarga de trabalho, o que cabe a cada um, a comunicação das lideranças para com os liderados, ela é feita de forma clara, tudo isso são questões que vão ser debatidas na avaliação do devido gerenciamento de riscos, tá? Além disso,
Eu acho que cabe muito ao jurídico alertar as organizações sobre uma possível transferência do centro de custos dos problemas psicossociais da sociedade, que hoje se concentram principalmente no INSS, para o setor privado, para as empresas. Como eu já disse em outros vídeos, essa atualização da NR1, ela representa muito mais um marco a partir do qual as fiscalizações serão mais incisivas na avaliação de riscos psicossociais do que uma inovação legislativa em si. Esse marco de atualização legislativa representa, aí, como já dissemos, um momento a partir do qual a fiscalização vai poder cobrar, olha, teve atualização na NR1. Então, a partir desse momento, todas as organizações estavam obrigadas a fazer o novo gerenciamento, o mapeamento dos riscos psicossociais. Vocês realizaram? De que maneira? Então, essa possível transferência de custos, né, do INSS para o empresário, ela pode sim acontecer. Seja por meio de ações regressivas, por exemplo, tá? Que a AGU, inclusive, já está atuando com relação a isso. Nesse sentido aí, a alteração do centro de custos da Previdência Social para as empresas que não realizarem devidamente o gerenciamento dos riscos, notadamente dos riscos psicossociais, tá? Outro ponto que eu acho muito importante do jurídico trazer como um alerta para as organizações é com relação à responsabilidade empresarial em termos de terceirização, tá? Sempre que há a terceirização de serviços, a empresa contratante, ela vai ser responsabilizada pela observância e gerenciamento de riscos psicossociais da empresa contratada. Então, não basta você terceirizar o seu serviço para outra empresa, que com isso você estaria, então, isento de responsabilidade com relação a esse gerenciamento de risco. A empresa contratante, ela vai ser responsabilizada, seja pela culpa em eligendo e culpa em vigilando, com relação ao controle, mapeamento e gerenciamento de riscos psicossociais realizado pela empresa contratada, tá? O setor público também, ele não é excluído disso. A administração pública que tiver aí em seus quadros empregados regidos pela CLT estará igualmente obrigada ao gerenciamento, mapeamento dos riscos psicossociais e a implementação da NR1 atualizada. Então, gente, a atuação do jurídico, ela é essencial e para que seja uma atuação eficiente, ela deve ser realizada em conjunto com o RH e com a SST de cada organização. Como eu já disse aqui, toda empresa é obrigada por lei a manter um serviço especializado de segurança do trabalho e de medicina do trabalho. Então, você, advogado, não tente meter o bedelho em assuntos que não são da sua competência, porque com isso você vai atrair uma responsabilidade para si que você não precisa. Então, se restrinja a trazer orientações jurídicas para o seu cliente. E assim você próprio vai sentir mais segurança em realizar esse trabalho e ele vai estar respaldado por um profissional devidamente habilitado para isso, tá? Com relação aos escritórios trabalhistas, que atuam aí principalmente para reclamante, há nitidamente uma possibilidade de requerer a inversão do ônus de prova em processos que discutem doenças ocupacionais com nexo no trabalho, principalmente se forem doenças psíquicas. Você pode pedir aí a inversão. Olha, esse trabalhador adquiriu uma doença psíquica, e geralmente o que os laudos retornam, né? Que a doença psíquica ela é multifatorial, tá, joia? Só que agora a NR1 prevê aí expressamente a obrigatoriedade da empresa realizar o mapeamento e gerenciamento dos riscos psicossociais. Eu quero que essa empresa reclamada comprove nos autos que ela realizou esse gerenciamento. É a empresa que vai ter que se desincumbir, então, desse ônus e vai ficar muito mais difícil. Antes, estava muito difícil a gente conseguir êxito em ações de reconhecimento de doença ocupacional, doença psíquica. Agora, com essa atualização, eu acredito que com essa possibilidade de inversão do ônus, o trabalho aí do advogado que atua para o reclamante vai ficar um pouco mais leve, um pouco mais fácil e assim terá mais chances de conseguir êxito numa possível ação como essa, tá? Então,
Então, essa é a minha contribuição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, já se inscreve aqui no canal. Se tiver algum comentário a fazer, alguma dúvida, alguma sugestão, me manda lá no direct no Instagram. Meu Instagram é @guedeslisa e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!